Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento nós vamos estudar a lição de terça, 9 de setembro, corrompidos pela idolatria. Deus os abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, perdoar pelas falhas e pecados, nos ajudar a entender cada vez mais a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, corrompidos pela idolatria, Escola Sabatina, terceiro trimestre, estamos chegando ao final, né? Então vamos lá. Leia Êxodo 32, 7 e 8. Esses seriam os versos chave, né? A base, mas nós vamos ler outros versos. Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? O comentário da lição é: ao se voltarem para um ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. O Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu, chegando a atribuir a essa estátua a libertação do Egito. Que contradição direta ao que Deus havia dito a eles, em Êxodo 20, verso 2, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão, né? Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus. Aí, a partir daí, surgem outros pecados. Ezequiel 8, 20, 22. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelo ser humano. Temos certeza que nunca faríamos algo assim. Mas será que estamos livres da idolatria? Os ídolos atuais podem ter diferentes formas, mas a mesma essência. E hoje existem muitos ídolos, né? A diferença é que nem todos reconhecem que estão no processo de quase adoração ou verdadeira adoração de outros ídolos, né? Ídolo é o que colocamos no lugar de Deus e, mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. Captura nossa imaginação, afeições, tempo e mente mais do que Deus. Pode até nos escravizar nossos pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Ídolo, além de ser aquilo que nós colocamos acima de Deus, é aquilo que nós não podemos, que nós damos uma atenção que nós não devemos. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, mesmo que vocês continuem me aceitando como Deus verdadeiro, como Deus maior, como o único Deus, né, por exemplo. Quando vocês deixam de me adorar como único Deus e passam também a se comportar, a prestar determinado tipo de culto a outros, ainda que você adore a Deus acima de todas as coisas em outros aspectos, você está negando aquele mandamento. Porque ele fala, não terás outros Elohim diante de mim. Então, quando você, quando qualquer um de nós, colocamos algum outro, mesmo que não seja no lugar de Deus, mesmo que não seja acima de Deus, nós estamos transgredindo o mandamento. Então não é apenas colocar algo acima ou alguém acima de Deus, né? É dar uma atenção que não pode ser dada a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, né? Você dar uma atenção que é indevida, né? Então você está num processo de basicamente ter outros deuses diante de Deus, né? Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Isso no caso quando nós deixamos efetivamente de adorar a Deus acima de qualquer outra coisa, né? De amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outra pessoa ou alguma coisa. Por exemplo, o cientificismo atual se tornou Deus de muitas pessoas que deixaram de acreditar em Deus, não é? O que colocamos, ou por exemplo, a pessoa que diz que não adora nada, que não adora nenhum ser imaginário, ela acaba adorando seres reais, que não efetivamente não são deuses, não podem fornecer a ela nada do que efetivamente Deus verdadeiro pode oferecer, não é? O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formas: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. E muitas dessas coisas nós podemos, mesmo não colocando exatamente no lugar de Deus, nós podemos dar uma atenção indevida a essas coisas e também nós estaremos colocando outros Elohim,
outros deuses no lugar, diante de Deus, não no lugar de Deus. Então o mandamento não diz necessariamente no meu lugar, ele diz diante de mim. Então, ou seja, você não pode me adorar e ao mesmo tempo, mesmo que de outras formas, adorar outros seres, dar uma prestação de culto, uma atenção indevida a outras coisas, outros seres, outras prioridades, dar uma atenção acima do que é necessária, né? Somos muito criativos e inventivos a esse respeito. Podemos transformar qualquer coisa que seja boa, bonita, importante em um ídolo, e até coisas más, né? A idolatria é extremamente perigosa, porque transforma nossa personalidade, maneira de pensar, afeições e vida social. Ela muda a nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e, em última análise, sem sentido, que no fim são incapazes de nos salvar. Agora vamos para a passagem, Êxodo 32, né? A ênfase são os versos 7 e verso 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido. Então é o povo de Deus, né? É o povo que pelo menos se comprometeu ao ser o povo de Deus, né? Nesse momento Deus fala para ele: olha o teu povo aí que está fazendo, olha o povo que você cuida, né? Olha o povo que eu disse para você que iria tirar da terra do Egito, que você iria me ajudar, olha o que ele está fazendo, olha como ele tem se corrompido. E depressa se tem desviado, rapidamente, por pouca coisa, por quase nada, se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: esses são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, no fim das contas, esse Deus de Moisés aí, que deveria ser o Deus deles, que eles teriam aceitado, né, como Deus deles também, esse Deus aí não foi necessariamente o que tirou, né? Foi basicamente, ou principalmente, foi outro Deus ou outros deuses, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos pegar algumas partes aqui. Vendo o povo que Moisés tardava ao descer do monte, né, disseram a Arão que eles queriam resolver aquilo de alguma forma. Ele queria outra coisa para dar a atenção, né? Colocar como Deus. E Arão diz: arrancai os pendentes de ouro e trazei-nos. Todo o povo arrancou os pendentes de ouro. Então, com exceção de alguns que ou não estavam lá, ou não se distinguindo na multidão ali, não aceitaram, basicamente todo o povo fez isso, né? Ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de fundição e disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então veja, no fim das contas, o grupo que estava ali liderando essa rebelião disse: olha, esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Esqueça o Deus de Moisés, esqueçam Moisés. E apregou Arão aí disse: amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então, no fim das contas, era exatamente isso que eles queriam. Uma falsa aparência de liberdade. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado, né? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Isso, na realidade, a gente vai olhar pelo contexto, que foi uma forma que Deus usou para preparar Moisés para o que ele iria encontrar. Olha que interessante. Pense na ação de Moisés se não tivesse havido essa conversa com Deus, quando ele chegasse lá embaixo, tendo em vista o que ele fez. Olha só, e Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mar os tirou para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Torna o furor da tua ira e arrepende desse mal contra o povo. Aí o Senhor, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, arrependeu-se do mal que dissera Abel, ou seja, então Deus disse a Moisés que não iria destruir o povo, né? Ele não é que ele se arrependeu de algo, não é porque ele resolveu fazer e depois desistiu, não, ele simplesmente estava basicamente aqui testando Moisés, né? E aí aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então olha só, Moisés, Deus preparando a mente de Moisés, né,
falou aquilo para que Moisés intercedesse pelo povo, para que Moisés descesse com a mente voltada para a misericórdia, né? E aí então, quando Moisés vê isso, ele arremessa as tábuas nas mãos, quebra ao pé do monte, tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moeu até que se tornou em pó, aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E aí Moisés pergunta a Arão: o que tem feito esse povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? O que aconteceu? O que eles fizeram que você cedeu dessa forma? É basicamente o que ele está falando. Por que você cedeu? Por que você desceu tão baixo, né, depois de tudo que aconteceu com a gente? E aí Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Então assim, mas aí você sabe como é esse povo, né? Olha, ele é assim mesmo, né? Sabe que esse povo é difícil, né? E tal. Então assim, Arão, né, não tenho dúvida quanto ao caráter de Arão, não tenho dúvida quanto a importância dele, o quanto ele estava disposto a ajudar Moisés. Mas aqui, primeiro ele teve o povo, né? Teve medo do povo, fez tudo aquilo. Depois ele teve medo de Moisés e falou: olha, Moisés, você sabe o que esse povo é. Então, ele ficou numa situação, obviamente não justificando o que ele fez, ele estava errado. E ele não deveria ter feito isso, evidentemente. Foi extremamente grave o que ele fez. Só que nesse ponto aqui ele fala: o que eu faço agora? Né? De um lado, o povo, eu estou com medo de morrer por causa do povo. Agora Moisés está vivo, vem falar comigo e eu estou com medo também do que vai acontecer por causa da minha permissão. Né? Então ele fala: mas olha, você sabe esse povo, né? Mais ou menos aquilo que Adão e Eva fizeram. Né? Olha, serpente me enganou, né? Olha, eu reconheço, mas foi a mulher que o Senhor me deu, né? A mulher que o Senhor me deu, não estou negando o que eu fiz, né? A mulher que o Senhor me deu fruto e eu comi mesmo, né? Não fui enganado. De um lado, Adão reconhece o que fez, assim como Eva, porque não tinha outro jeito também, eles reconhecem o que fizeram, mas ao mesmo tempo colocam algum intermediário ali, né, em relação a isso. E basicamente foi o que Arão fez, né? Não, sei que eu estou errado, mas você tem que entender que esse povo também é difícil, né? Então, é um alerta para nós. Tudo que existe de errado nas Escrituras, no sentido de pessoas que erraram, não é para que nós olhemos e falemos assim: poxa, mas se até Arão fez isso, imagine eu. Não é para a gente fazer isso. É para a gente pensar assim: se Arão, que foi Arão, olha o que Arão representava ali, né? Fez isso, imagine o quanto eu preciso me consagrar a Deus para não cair nesse pecado também. É assim que nós devemos olhar, né? Não nos nivelar por baixo, sempre nos nivelar por cima, né? Buscando melhorar cada vez mais. E sempre que a Bíblia fala de algum erro, você pode olhar que o conselho para nós é que olhemos aquilo para não cometermos o mesmo erro. Que Deus os abençoe. Pai querido, obrigado por tudo que nos tem concedido. Venha nos livrar de todos os males. Agradecemos pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.